O milagre que mudou a vida de Marcos, da derrota à vitória na Igreja Universal. Marcos sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele tinha um pequeno comércio de materiais de construção em São Paulo, herdado do pai. Casado com Ana, pai de 2 filhos, Pedro, de 10 anos, e Larissa, de 6, ele fazia de tudo para manter a família bem. Mas, em 2021, tudo desabou. Primeiro, veio a pandemia. As vendas caíram pela metade, e as dívidas começaram a se acumular. Marcos vendia fiado para não perder clientes, mas muitos não pagavam. Depois, veio o pior, um diagnóstico de câncer no fígado. Os médicos disseram que era avançado, que ele precisaria de quimioterapia urgente, mas o plano de saúde não cobria tudo. As contas do hospital chegavam como uma avalanche, e Marcos, antes forte e otimista, começou a desabar por dentro. Ana, não sei mais o que fazer, ele chorou uma noite, segurando a mão da esposa. Se eu morrer, o que vai ser de vocês? As dívidas vão afundar tudo. Não tenho nem como pagar o aluguel da loja. Ana, que sempre foi uma mulher de fé, tentou animá-lo. Marcos, Deus não nos abandonou. Precisamos buscar ajuda. Mas Marcos, que havia se afastado da igreja há anos, só via escuridão. Onde esse Deus estava quando tudo isso aconteceu? Foi então que a cunhada de Ana, Dona Maria, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, apareceu em casa com um convite. Marcos, amanhã tem uma corrente de oração na Universal. O pastor vai ungir as pessoas com óleo, e eu sei que Deus pode mudar essa história. Vamos juntos. Marcos relutou, mas, sem mais opções, aceitou. O primeiro passo na fé. Na noite seguinte, Marcos entrou pela primeira vez na Igreja Universal da Avenida Lins de Vasconcelos, em São Paulo. O lugar estava cheio, a música era forte, e as pessoas oravam com fervor. Ele se sentiu desconfortável no início, mas quando o pastor subiu ao altar e começou a falar sobre milagres para situações impossíveis, algo dentro dele estremeceu. Deus não olha para o tamanho do problema, mas para a fé de quem clama. Disse o pastor, com voz firme. Hoje, alguém aqui vai receber um milagre que vai chocar até os médicos. Marcos sentiu lágrimas escorrerem. Naquele momento, ele não tinha mais orgulho, só desespero. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Ana o empurrou suavemente. Vai, Marcos. Deus está te esperando. Ele se levantou, trêmulo, e foi até o altar. O pastor o olhou nos olhos, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar em voz alta. Senhor Jesus, este homem é teu. Quebra toda maldição, destrói essa doença, restaura seu corpo e suas finanças. Em nome de Jesus. Marcos sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Quando o pastor ungiu sua testa com óleo, ele caiu de joelhos, chorando sem parar. Eu creio, Senhor, eu preciso de um milagre. Ele gritou, entre lágrimas. Naquele dia, Marcos saiu da igreja diferente. Não porque a doença havia sumido, os exames ainda mostravam o tumor, mas porque algo dentro dele havia mudado, a fé havia voltado. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Marcos começou a frequentar a Universal todos os dias. Participava das correntes de oração pela manhã, das vigílias de madrugada, e até das campanhas de fé que a igreja promovia. Uma delas, chamada 7 dias de jejum e oração, marcou sua vida. Pastor, eu não tenho dinheiro nem para o dízimo, ele confessou, envergonhado, após um culto. O pastor o olhou com compaixão. Marcos, Deus não quer seu dinheiro, quer seu coração. Se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai multiplicar. Comece com o que tem, e veja o milagre. Marcos, então, decidiu dar o pouco que tinha. Tirou dos R$ 200 que restavam em sua conta e colocou no envelope de ofertas, crendo que Deus oraria sua fé. Naquela noite, durante a fogueira santa de Israel, um momento de oração intensa onde os fiéis clamam por milagres, Marcos sentiu o Espírito Santo agir com força. O pastor impôs as mãos sobre ele novamente e declarou: Esta doença não vai te matar. Você vai viver para contar o testemunho da glória de Deus. Marcos caiu no chão, sacudido por uma unção poderosa. Quando se levantou, sentiu uma paz que não sentia há anos. O milagre que os médicos não explicaram.
Uma semana depois, Marcos voltou ao hospital para mais um exame de rotina. O médico, sério, entrou na sala com os resultados. Marcos, não sei como, mas o tumor regressou. Não há mais sinais de câncer no seu fígado. Marcos não acreditou. O quê? Como assim? Não há explicação médica. Você deveria estar pior, mas está curado. O médico balançou a cabeça, incrédulo. Isso é um milagre. Marcos saiu do consultório tremendo. Ligou para Ana, que chorava do outro lado da linha. Eu sabia, Marcos. Eu sabia que Deus ia fazer. Mas o milagre não parou por aí. Na mesma semana, um cliente que devia R$ 15.000 há mais de um ano apareceu na loja e pagou tudo em dinheiro. Depois, um fornecedor ligou oferecendo uma linha de crédito especial para reabastecer o estoque. Em menos de um mês, a loja de Marcos estava de pé novamente, as dívidas foram quitadas, e ele recebeu a notícia de que o aluguel do ponto comercial seria reduzido pela metade por um ano, graças a um programa de incentivo do governo. O testemunho no altar. No domingo seguinte, Marcos subiu ao altar da Igreja Universal para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou tudo. Eu cheguei aqui quebrado, doente, sem esperança. Mas Deus me mostrou que, quando a gente entrega tudo a Ele, não há limite para o que Ele pode fazer. A igreja inteira aplaudiu, muitos choravam. O pastor abraçou Marcos e disse: Isso é a prova de que Deus não mudou. Ele ainda faz milagres hoje, e a Igreja Universal é um lugar onde a fé se torna realidade. Marcos, agora um homem transformado, tornou-se um obreiro na igreja, ajudando outros que chegavam com problemas semelhantes. Ele aprendeu que a fé não é passividade, é ação. Orar, jejuar, participar das correntes, dar o dízimo mesmo quando parece impossível, tudo isso é parte da batalha. 2. Deus usa a igreja como instrumento. Não foi coincidência que, quando Marcos se entregou de verdade, as portas se abriram. 3. O milagre não é só para nós, mas para abençoar outros. Hoje, Marcos testemunha para que mais pessoas saibam, não importa quão grande a luta, Deus é maior. No final de cada culto, quando o pastor pergunta, tem alguém aqui que precisa de um milagre? Marcos levanta a mão e grita: Eu já recebi o meu. E o de vocês está chegando. A vida de Marcos na Universal se tornou um farol de esperança para muitos. Todo domingo, ele chegava cedo para ajudar a organizar as cadeiras, receber os irmãos com um sorriso e orar por aqueles que chegavam com o coração partido. Mas foi numa quinta-feira de corrente do óleo que Deus usou ele de um jeito que nem ele mesmo imaginava. Naquela noite, uma mulher chamada Ana entrou na igreja arrastando os pés, com os olhos inchados de chorar. Ela carregava uma pasta cheia de contas atrasadas e um papel amassado na mão, a notificação de despejo. O marido tinha ido embora, levando até os móveis da casa, e ela não tinha nem como pagar o aluguel. Já orei em outras igrejas, já fiz de tudo, mas nada muda, ela sussurrou para Marcos, quando ele se aproximou para cumprimentá-la. Marcos não deu conselhos vazios. Ele olhou nos olhos dela e disse: Irmã, eu já estive no fundo do poço também. Mas aqui, Deus faz o impossível. Vamos orar agora mesmo, e você vai ver a mão dele agindo. Ele a levou até o altar, onde o pastor já estava ungindo as pessoas com o óleo consagrado. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre Ana, Marcos orou em voz alta, lembrando cada promessa de Deus: Senhor, o Senhor disse que o povo do Senhor não pediria pão emprestado. Que os credores vão ter que esperar, porque a bênção dela está a caminho. Ana saiu da igreja naquela noite ainda com as lágrimas no rosto, mas com uma paz que não sentia há meses. No dia seguinte, enquanto arrumava suas poucas coisas numa caixa de papelão, o telefone tocou. Era a imobiliária. Dona Ana, o senhorio acabou de ligar. Ele disse que vai perdoar a dívida dos últimos 3 meses e que a senhora pode ficar. Não sei como, mas ele mudou de ideia. Ana caiu de joelhos no chão da sala vazia e chorou, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Na mesma hora, ela ligou para Marcos, que não se surpreendeu. Eu já sabia, irmã. Deus não falha, ele disse, rindo. Agora, você vai voltar aqui domingo para dar o seu testemunho, porque tem gente que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. E foi assim que Ana se tornou mais uma prova viva do poder de Deus na Universal.
Ela não só ficou na casa, como conseguiu um emprego melhor na semana seguinte, depois que uma irmã da igreja indicou ela para uma vaga. Hoje, ela e Marcos se encontram toda semana para orar pelos que chegam desanimados. Se Deus fez por mim, faz por você também, ela repete, segurando a mão de quem desaba em prantos no altar. Mas a história não para por aí. Um dia, o ex-marido de Ana apareceu na igreja. Ele tinha ouvido falar das mudanças na vida dela e veio só para ver com seus próprios olhos. O que ele não esperava era sentir o toque de Deus no culto. Enquanto o pastor pregava sobre restauração familiar, ele começou a chorar sem parar. Depois do culto, se aproximou de Ana e pediu perdão. Não sei o que aconteceu aqui, mas eu preciso de ajuda, ele disse, com a voz embargada. Hoje, eles estão em conselho matrimonial na igreja, reconstruindo o que foi quebrado. E tudo começou porque uma pessoa, Marcos, decidiu não guardar o milagre só para si. Isso é a Universal, um lugar onde uma vida transformada vira semente para outras vidas. Onde o impossível se torna possível não por acaso, mas porque Deus honra a fé daqueles que não desistem. E toda vez que alguém novo chega com o coração apertado pela dor, Marcos e Ana estão lá, prontos para dizer: Deus vai fazer por você muito mais do que você imagina. Só acredite. Naquele mesmo domingo, enquanto Marcos e Ana compartilhavam seu testemunho no corredor da igreja, uma mulher chamada Lúcia os escutava de longe, com os olhos cheios de lágrimas. Ela havia chegado ali arrasada, depois de receber a notícia de que seu filho, Vitor, de 17 anos, estava envolvido com drogas e tinha sido preso pela terceira vez. Os conselhos de amigos, as ameaças, as noites em claro nada haviam adiantado. O desespero a levou até a Universal, mesmo sem saber direito o que esperar. Quando Marcos terminou de falar, Lúcia se aproximou tremendo. Vocês falam de milagre, mas e quando a gente já tentou de tudo? Meu filho está se destruindo, e eu não aguento mais ver isso. Ana segurou suas mãos, ainda marcadas pelas lágrimas recentes, e olhou nos seus olhos. Eu também achei que não tinha mais jeito. Mas aqui, a gente aprende que Deus não olha para o que a gente já tentou. Ele olha para o que ele pode fazer. No culto seguinte, Lúcia levou uma foto de Vitor e a colocou no altar, como o pastor orientou. Enquanto orava, ela sentiu algo estranho no peito, não era só emoção, era como se uma corrente de paz invadisse seu corpo, apesar de todo o medo. Naquela noite, sonhou com Vitor chorando e pedindo ajuda. No dia seguinte, recebeu uma ligação da delegacia, ele havia pedido para falar com ela. Quando Lúcia chegou, o que viu a deixou sem palavras. Vitor estava limpo, com os olhos claros, e a primeira coisa que disse foi: Mãe, eu tive um sonho ontem. Um homem de túnica branca me segurou e disse que eu ainda tinha uma chance. Não sei explicar, mas eu preciso sair daqui e mudar. Hoje, Vitor frequenta os cultos de libertação na Universal ao lado da mãe. Ele mesmo conta que, na cela, sentiu uma presença tão forte que o fez cair de joelhos e clamar por Deus. Não foi sorte, não foi coincidência. Algo me puxou para fora daquele buraco, diz ele, agora com um emprego e sonhos de voltar a estudar. E assim, como uma pedra jogada num lago, o milagre de Marcos e Ana continuou se multiplicando. Cada vida restaurada virava um farol para outra alma perdida. Na Universal, não há casos sem solução, só corações que ainda não descobriram que, quando Deus entra na história, até as cicatrizes mais profundas viram testemunhos de vitória. Porque ali, entre as paredes daquele templo, o impossível não é uma palavra proibida. É só o começo de uma nova história. No mesmo bairro onde Marcos e Ana encontraram sua restauração, morava Dona Maria, uma senhora de 62 anos que há mais de uma década vivia trancada em seu apartamento, refém de uma depressão tão profunda que nem a luz do sol conseguia atravessar suas cortinas fechadas. Os vizinhos a chamavam de a mulher das sombras, pois só a viam nas raras vezes em que saía para comprar remédios ou quando sua filha, Cláudia, ia visitá-la com mantimentos. Mas nem os antidepressivos nem as palavras de ânimo da filha conseguiam tirar Dona Maria daquele poço. Até que um dia, Cláudia, já sem forças para ver a mãe daquele jeito, decidiu entrar na Universal depois de passar em frente ao templo e ouvir os louvores que pareciam ecoar direto no seu coração. Ela não era de frequentar igrejas, mas algo a atraiu naquela manhã. Dentro do templo, enquanto o pastor falava sobre a importância de não desistir de quem amamos, Cláudia sentiu um nó na garganta. Na hora do apelo, ela se levantou e, entre lágrimas, pediu oração pela mãe.
Senhor, se o Senhor é real, salva minha mãe, porque eu não aguento mais vê-la assim, clamou. Naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Dona Maria, que há anos não ligava a TV, acabou trocando de canal sem querer e parou na programação da Universal. O pastor estava falando exatamente sobre depressão e como Deus poderia restaurar até os corações mais feridos. Ela não conseguia tirar os olhos da tela. E então, como se uma voz sussurrasse em seu ouvido, ela ouviu: "Vem. Só vem." No dia seguinte, contra todas as expectativas, Dona Maria tomou um banho, vestiu uma roupa limpa e, tremendo, saiu de casa. Não foi fácil. Cada passo doía, cada olhada dos vizinhos parecia um jugo. Mas ela entrou no templo. Dentro da Universal, o que ela encontrou não foi julgamento, mas braços abertos. As irmãs da igreja a abraçaram, o pastor orou por ela com uma fé que Dona Maria nunca havia visto. E então, durante a corrente de libertação, algo dentro dela se quebrou, não de dor, mas de alívio. Ela começou a chorar, não mais lágrimas de desespero, mas de uma paz que não fazia sentido para sua mente, mas que seu coração reconheceu imediatamente. Eu senti como se alguém tivesse tirado um peso de 1000 quilos das minhas costas, ela contaria depois. Cláudia não acreditou quando a mãe ligou dizendo que estava na igreja. Correu para lá e, ao ver Dona Maria de pé, sorrindo fraco, mas sorrindo, caiu no chão chorando. "Mãe, o que aconteceu com você?" perguntou entre soluços. Dona Maria apenas abraçou a filha e disse: "Deus me encontrou, minha filha. Ele me encontrou." Hoje, Dona Maria não só frequenta os cultos como faz parte do grupo de oração das senhoras. Ela mesma conta que, às vezes, ainda sente a sombra da depressão querer voltar, mas agora ela sabe o que fazer, corre para a igreja, pega na mão de uma irmã em Cristo e clama. "Aqui, eu aprendi que a fé não é ausência de batalha, é ter alguém para lutar junto", diz ela, enquanto ajuda a arrumar as cadeiras após o culto. E assim, como um rio que transborda, o milagre que começou com Marcos e Ana alcançou Dona Maria. Cada vida libertada se tornava uma prova viva de que, na Universal, não há doença sem cura, não há escuridão sem luz. Porque quando Deus decide agir, até as portas mais trancadas se abrem e o que era prisão, vira passagem para a liberdade. E a história não para por aí. Sempre tem mais alguém precisando de um milagre. Sempre tem mais uma alma esperando para descobrir que, no lugar onde muitos veem apenas um templo, Deus prepara um recomeço. No mesmo bairro onde Dona Maria encontrou sua cura, morava um jovem chamado Lucas. Aos 22 anos, ele já tinha sido abandonado pelo pai, expulso de casa pela mãe depois de uma briga feia e vivia nas ruas, refém das drogas. As pessoas o evitavam, até os amigos de infância viraram o rosto quando o viam sujo, com os olhos fundos e as mãos trêmulas. Lucas já não acreditava em nada, muito menos em Deus. "Se ele existisse, por que me deixou assim?", murmurava enquanto se encostava em um muro para dormir, com fome e frio. Até que uma noite, enquanto procurava latas de alumínio para vender, passou em frente à Universal. O culto estava no auge, e as vozes dos fiéis cantando "A Deus é fiel" ecoavam pela rua. Lucas parou, encostou-se no poste e ouviu. Não era a música que o atraía, era a paz que parecia sair dali. Algo dentro dele, quase apagado, tremeluziu. Mas ele sacudiu a cabeça. "Isso não é para mim", pensou, e seguiu o caminho. Mas Deus não desistiu. 2 dias depois, uma irmã da igreja, a mesma que havia orado com Dona Maria, estava distribuindo sopa para os moradores de rua. Quando viu Lucas, não virou o rosto. Ao contrário, sorriu e estendeu o prato. "O Senhor te ama, meu filho", disse com uma voz tão firme que ele sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. Lucas segurou o prato, mas não respondeu. Só olhava para ela, confuso. Ninguém o chamava de filho havia anos. Naquela noite, enquanto comia a sopa quente, Lucas sentiu algo estranho, uma saudade de algo que nunca teve. Uma família. Um lugar. E, sem entender por quê, no dia seguinte, ele voltou. Não para pedir esmola, mas para ficar perto daquela porta. Sentou-se nos degraus da igreja, observando as pessoas entrarem e saírem. Alguns o cumprimentavam, outros oravam por ele ali mesmo. Ninguém o julgou. Ninguém o expulsou. Até que, em um domingo, ele entrou.
Não sabia por quê, só sabia que não conseguia mais ficar do lado de fora. O pastor falava sobre o filho pródigo, e Lucas sentiu cada palavra como se fosse uma faca e um abraço ao mesmo tempo. Quando veio o apelo, ele não resistiu. Levou as mãos ao rosto e chorou. Não eram lágrimas de fraqueza, eram de alívio. Alguém o abraçou por trás e orou: Senhor, este filho está voltando para casa. E então, o milagre começou. Não foi instantâneo como alguns imaginam. Lucas ainda sentia a falta da droga, ainda acordava suado com pesadelos. Mas agora, quando a tentação vinha, ele corria para a igreja. Os irmãos o acolheram, deram-lhe trabalho na gráfica da Universal, ensinaram a ler a Bíblia. E, aos poucos, a escuridão que o dominava foi perdendo força. As mãos pararam de tremer. Os olhos voltaram a brilhar. Um ano depois, Lucas estava de pé no púlpito, dando seu testemunho. Eu pensei que Deus tinha me esquecido, mas Ele só estava me esperando aqui, disse, com a voz embargada. Esta igreja não é só um lugar. É um abraço de Deus quando a gente não tem mais ninguém. E enquanto falava, uma mulher na plateia chorava. Era sua mãe. Ela o havia procurado depois de ouvir falarem do milagre do filho na rua. Agora, os dois se reencontraram, não mais com raiva, mas com perdão. Porque na Universal, os milagres não são só para quem está dentro. Eles transbordam. Eles alcançam quem está perdido, quem está quebrado, quem já não acredita em nada. E assim, como uma corrente, a fé de Marcos e Ana salvou Dona Maria. A fé de Dona Maria alcançou Lucas. E a transformação de Lucas trouxe de volta uma família. E a história continua. Sempre continua. Porque enquanto houver alguém precisando de um milagre, Deus estará ali, de braços abertos, esperando. E a Universal será a porta. A porta que não fecha para ninguém. A porta que leva para casa. O milagre completo. Quando Lucas abraçou Dona Maria, o auditório explodiu em lágrimas e aplausos. Não eram só eles que se reconciliavam, era como se cada pessoa ali sentisse o peso de suas próprias feridas sendo saradas. O pastor sorriu, sabendo que aquele momento era muito maior do que palavras. Deus não restaura apenas vidas, pensou, Ele restaura laços. Ele devolve o que o tempo e o ódio roubaram. Nos dias que seguiram, a história de Lucas se espalhou. Seu irmão, que há anos o evitava, apareceu na igreja com a esposa e os filhos. Seu pai, um homem endurecido pela amargura, ligou pela primeira vez em décadas, balbuciando um pedido de desculpas entre soluços. Até os antigos amigos das ruas, que o viam como um caso perdido, começaram a procurá-lo, perguntando: como você mudou assim? E Lucas, com os olhos brilhando, respondia sempre a mesma coisa: não fui eu. Foi Deus. E Ele pode fazer o mesmo por você. A reflexão que fica. Às vezes, pensamos que nossos erros são grandes demais, que as pontes queimadas jamais poderão ser reconstruídas. Mas a fé não é matemática, ela é milagre. E os milagres não obedecem à lógica do merecimento, mas à graça do ainda assim. Ainda assim, Deus estende a mão. Ainda assim, Ele usa uma mãe que chora, um filho que se arrepende, uma igreja que não desiste. Ainda assim, a história muda. A lição. Nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para perdoar. E quando você menos espera, a porta que achava estar trancada se abre, note porque você bateu certo, mas porque alguém do outro lado sempre esteve esperando por você. A Universal não é só um lugar. É um lembrete, você tem um lar, mesmo quando acha que perdeu tudo. E assim, a corrente continua. Porque milagres não têm ponto final, eles têm continuidade. E a sua história? Ela também pode ser a próxima. Basta entrar.